Vamos ficar de pé para a leitura da Bíblia. Apocalipse 13, 11 ao 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13, 11 ao 18. O Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Deus amado, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, assentados em lugares celestiais, e nem por isso, Senhor, devemos dispensar, nos desprover, Senhor, da armadura divina, da couraça divina, de calçarmos os pés no Evangelho e na preparação da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito e oração em todo o tempo, e súplica no Espírito por todos os santos. Um dia destes, Senhor, teremos a última reunião. Um dia destes, esta igreja não voltará a se reunir. Os eleitos do Senhor virão ao último culto, virão à última ceia, para depois nos encontrarmos todos naquela grande reunião nos ares e irmos para as bodas do Cordeiro por 3 anos e meio, e depois virmos para o milênio, e logo em seguida, depois do julgamento do trono branco, a eternidade. Vitória ganha. Isto é certeza? Potencialmente isto já aconteceu. Tudo já aconteceu. Potencialmente estamos na eternidade. Já fomos arrebatados. Já estamos no milênio. Já estamos na eternidade. Não há nenhum mais velho do que o outro. Não há ninguém doente. Todos já fomos transformados potencialmente, Senhor. Já estamos na eternidade com o Senhor. Os dias que faltam para chegarmos ali são poucos, são ligeiros. Eles passarão tão depressa. E nós, ó Deus, teremos o nosso gozo completo. Porque o Senhor orou assim. O Senhor deu a sua vida para que isto acontecesse. Este foi o propósito do Senhor. E estamos agora, Senhor, em espírito e em verdade, adorando ao Senhor, crendo nestas coisas como verdade. E por isso dissemos amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Um forasteiro sou aqui no mundo, e
vivendo os dias a lutar em vão, sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Amém. No Apocalipse, nós temos o que João viu, tudo em símbolo. Na verdade, quando ele voltou para a igreja, não se preocupou em pregar o que ele viu lá na ilha de Patmos, mas ele se preocupou em se pôr à porta da igreja, dizendo: amai-vos uns aos outros, como ele os amou. Essa foi a sua mensagem. Lendo a primeira, segunda, terceira carta de João, que são umas das últimas que antecedem o Apocalipse, na ordem bíblica do livro, não é? Então nós vamos encontrar que ele se preocupou mais, foi justamente com isso, demonstrar que se somos filhos de Deus, nós amamos uns aos outros. Ele não teve preocupação em pregar os símbolos que ele viu no Apocalipse. Naturalmente, pelo Espírito Santo, João sabia o que ele escreveu em Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, se cumprirá todo o segredo de Deus. Quando ele tocasse sua trombeta, se cumpriria todo o segredo de Deus. Então João, melhor do que ninguém, sabia perfeitamente que a revelação daquilo que ele tinha visto em símbolos estava privada exclusivamente no ministério deste sétimo anjo, o qual tivemos o grande privilégio de vivermos em sua era, de conhecermos a sua mensagem. Se você tem alguma coisa para te animar a prosseguir como uma filha de Deus, como um filho de Deus, é isto. Não precisaríamos de mais do que isto. O grande privilégio de crermos no sétimo anjo, na sua mensagem, Apocalipse capítulo 10, verso 7. Agora, pensa-se muito nisto. Se eu vivesse no tempo de Paulo, eu creria em Paulo. Se eu vivesse no tempo de Irineu, eu creria em Irineu. Se eu vivesse no tempo de Martim, eu creria em Martim.
Se eu vivesse no tempo de Columba, eu creria em Columba, isto é, na sua mensagem. Se eu vivesse no tempo de Martinho Lutero, eu creria na mensagem de Martinho Lutero. Se eu vivesse no tempo de Wesley, eu teria crido e aceitado a mensagem de Wesley. Mas eu vivo no tempo de William Marion Branham. E por isso eu creio na mensagem de William Marion Branham. Vocês pensam assim: hoje os grandes pregadores denominacionais citam Wesley, citam Martinho Lutero e esses demais homens do passado. Mas na época eles não foram aceitos. É quando passa o tempo. Se houvesse tempo, o irmão Branham iria ser citado nos púlpitos, nos grandes púlpitos, o seu ministério seria citado. Agora, graças a Deus que não vai haver tempo para isso. Porque sempre depois que passa, eles vão dar glória a Deus pelo que Deus fez. Eles nunca dão glória a Deus pelo que Deus está fazendo. Eles podem dar glória a Deus pelo que Deus fez no passado e pelo que Deus vai fazer no futuro. Mas pelo que Deus está fazendo no presente, eles não têm a revelação do que Deus está fazendo no momento. Já visto que os sacerdotes apanhavam a Bíblia, as Escrituras, e ficavam estimulados e animados quando liam que uma virgem iria conceber e que o Messias viria forte e poderoso e assentar-se-ia no trono de Davi. Mas a virgem concebeu, o Messias veio e eles não puderam se alegrar quando aquelas Escrituras estavam se cumprindo. Mesmo quando elas estavam se cumprindo, eles criam nelas, mas para um futuro. Eles não criam no momento, porque elas se cumprem em simplicidade. Não é um grande espetáculo, não é uma grande coisa. E você deve notar que sempre Deus se manifesta de uma maneira contrária ao entendimento humano, à compreensão mental. E sempre os homens querem entender a Deus pelo intelecto. E daí então a teologia. Quando um rapaz se revela para ser um pregador da palavra de Deus, diz o irmão Branham, eles o levam para um seminário para ele aprender coisas que ele nunca deveria aprender. E eles tiram tudo que Deus tinha naquele rapaz. Agora, vamos fixar inicialmente nessa síntese de que os privilegiados do século XX somos nós. Na verdade, este privilégio exige mais de nós. E nós ficamos enquadrados naquilo a quem mais é dado, mais é exigido. A quem mais é dado, é mais exigido. Não se pode esperar um português correto, numa gramática perfeita, correta, de quem não estudou e que formou, e que é doutor, e que é catedrático, e que é isto, e que é aquilo. Então diz, não, eu sou um matuto, eu sou um semi-analfabeto. E ninguém pode esperar, ninguém ignora aquela pessoa falar com uma gramática errada. Mas se diz um doutor, um versado nas letras, um letrado, então exige-se dele que ele fale correto. Deve-se exigir dele. Isto é certo? A quem mais é dado, mais é exigido. E a nós, que temos crido neste mensageiro, nesta mensagem, que vem revelar os símbolos que João viu no Apocalipse, a nós foi dado muito mais do que a todos das eras passadas. Na era de Martinho Lutero, foi dado somente a justificação pela fé. E não era exigido do crente naquele tempo que ele tivesse mais do que isso, justificação pela fé. Só tem uma coisa, que justificação pela fé levava os crentes até a morte. Roma dizia que era pela indulgência e pela penitência. E Martinho Lutero disse que estava na mão de Jesus Cristo e que era de graça. Então foi só isto, foi o bastante. Vocês estão notando como a coisa, em certo sentido, é muito fácil de ser entendida? Agora, veja se a mensagem de Lutero hoje mexe com Roma. Roma tem muito mais do que os luteranos hoje. Roma já está falando em línguas estranhas. Roma já está nos dons carismáticos.
enquanto um luterano não crê. Eles têm até mais do que os luteranos. Já há grupos de católicos pentecostais, movimento carismático dentro da igreja católica. Você já notou isso? Agora veja o que um luterano tem. Mas, no entanto, naquela época, dizer que a salvação era de graça, aquilo era um crime, aquilo era um distúrbio religioso, aquilo era a abertura de um selo. Na época foi uma explosão. Eu disse, se Santos Dumont ressuscitasse agora e fosse passando um jumbo desse no ar, qualquer criança poderia ensinar para ele o que é aquilo. Ele diria, o que é aquilo lá? Que coisa é aquela? Deixando esse risco no céu, o que é aquilo? Então qualquer menino desse dizia, Santos Dumont, eu estudei na escola lá no primeiro ano que o senhor é pai da aviação e o senhor não sabe que aquilo é um avião a jato? Se Lutero ressuscitasse hoje, essa mensagem seria uma loucura para ele. Vocês estão pensando isso? Veja onde é que Deus tem nos trazido. Veja quem é este povo. Vê você quem é você. Em que escala, em que degrau Deus te trouxe. Por isso diz o profeta que essa é a pior era de todas, porém a mais gloriosa. A pior para uns e a mais gloriosa para outros. Agora, João não se preocupou com símbolos. Ele disse apenas, ame um ao outro. Foi a preocupação dele. E no tempo do sétimo anjo tocar a sua trombeta, tudo isto foi revelado, porque somente a revelação completa desses selos nos tiraria do engano religioso. O crente da mensagem revelado, mesmo na mensagem, ele não se engana com nenhum grande pregador, nenhum grande missionário, por mais que ele esteja fazendo de evangelho lá fora. O crente revelado não se impressiona com milagres, embora creia nos milagres. Ele não se impressiona, não se deixa levar. Ele está conhecendo algo muito mais profundo, porque a ele foi dado muito mais do que aquilo. Na época de Maria, não havia nenhuma moça na terra que havia ganhado mais do que ela. E ela havia se casado com um viúvo velho. E, no entanto, não tinha nenhuma bonitinha daquela lá, casada com um mocinho, com um rapazinho, que tivesse a bem-aventurança que ela teve. Agora, eu já estou no terreno de que a aparência engana. As coisas aparentes para o mundo enganam. E você sabe que o mundo está imergido nesta aquisição e sedução, e dentro desses espíritos, então, está a beleza, a atração e coisas, cores. Você já viu como a cor da roupa dá uma atração tremenda para a mulher? Cores e roupas e etc. Tudo isso está dentro deste terreno. Agora, não havia nenhum quadro mais horroroso para a sociedade do que o de Maria. Mas, no entanto, salve a graciada. Quem ouviu isto do anjo foi só ela. As filhinhas de papai, filhas de sumo sacerdote, primeira dama da cidade, primeira dama do país, ninguém ouviu isto. Salve a graciada. Bendito é o fruto do teu ventre. E você será chamada entre todas as mulheres a bem-aventurada. Foi só ela que ouviu. No entanto, era o quadro mais horroroso para a sociedade. Era o quadro mais contraditório, mais feio. Naturalmente, ela sabia que aquilo era glorioso. Ela não pôde entender que estava apenas tendo uma miragem e tendo uma ilusão ótica e uma visão de impressão, uma coisa assim. Mas é como diz o irmão Brana quando ele falou e esquilo apareceu. Ele diz, visão não sangra, porque ele atirou e o esquilo caiu sangrando. Ele diz, visão não sangra. E eles comeram até aquilo. Da palavra falada, onde não existia nenhum esquilo, ele disse, haja esquilo, e o esquilo apareceu. E ele tombou.
Agora, aquilo não foi apenas uma visão ilusória de Maria, um anjo lhe aparecendo por uma fraqueza mental, porque ela estava em regime muitos dias para emagrecer e perdeu a cabeça, como está acontecendo com milhares de mulheres e moças no mundo. Elas estão caindo em anemia profunda, em debilidade mental e coisas assim por preocupação com o físico. Mas ela não estava nisso. Haja visto que logo ela pôde apalpar a visão se encarnou, a palavra se encarnou, a promessa se encarnou. E nós poderíamos trabalhar um pouquinho com Abraão e ver também que aquilo não foi uma caduquice dele, embora tendo 100 anos de idade, aquilo era verdade, ele pôde pegar o menino na mão. A palavra é encarnada, a promessa encarnou-se, porque por 25 anos muitos crentes diriam, esse velho está caduco. Diria assim, ai, se eu estivesse naquele dia lá, será que o que eu falaria de Abraão, meu Deus? Misericórdia, deixa aparecer alguma coisa profunda, tremenda no nosso meio. Ela será muito simples, e o quadro não é muito formoso, não é atrativo. Então o Espírito nos chama a atenção sempre para estas coisas, e por isso a preocupação de João não foi outra. Ele poderia sair contando e testemunhando de Apocalipse. E eu vi o Senhor na sua sétupla glória, e eu vi o leão, eu vi o cordeiro, eu vi a besta, eu vi isso, eu vi aquilo, e saiu de igreja em igreja testemunhando e fazendo um movimento tremendo. Lê suas cartas. Então, aí está uma síntese. Agora vamos ver um pouquinho sobre esta besta, no resumo das 7 eras da igreja, a partir do parágrafo 42. Agora recorde, foi a pagã Roma imperial que caiu pela espada, porém foi curada de sua chaga de morte quando se uniu com a igreja cristã nominal de Roma. Então quem curou a ferida da besta foi a igreja cristã, porque os cristãos tinham ganhado muita força, não é certo? Foi quem curou. E de Roma pagã, imperial, ela se tornou em Roma papal. Ela não pode ser chamada de Roma cristã. E foi esta igreja cristã nominal que curou a ferida dela, porque ela teria se sucumbido. Como todos os reinos anteriores que Daniel viu e interpretou a visão da estátua para o rei Nabucodonosor, todos eles caíram, não é certo? Porque o primeiro foi o reino babilônico, o ouro. O segundo foi o Medo-Persas, a prata. O terceiro foi o grego, o cobre, o latão, não é? E o quarto seria Roma, o ferro, misturado com barro. Isso teria acabado se a igreja cristã nominal não tivesse curado aquela ferida da Roma pagã, então chamada Roma pagã. Agora vocês prestem atenção, porque aquele reino prevaleceu e tem prevalecido, mas nós sabemos que a pedra rolou e por fim esmiuçou aquilo. Ela reuniu em si todos os poderes dos demais reinos anteriores, o ouro, a prata, cada coisa dessa simbolizando o que ela tem. Ela é muito rica em ouro e prata e tudo mais, em política, e ela é forte como um bronze, ela reúne tudo aquilo, mas ela não tem nenhum poder espiritual, ela não tem nem mesmo poder democrático. Agora vejam aqui, porém foi curada de sua chaga de morte quando se uniu com a igreja cristã nominal de Roma. O que ela está querendo fazer? Se unir com as igrejas protestantes. É a mesma coisa agora. E incorporou o paganismo ao cristianismo, e nisso chegou a ser o Santo Império Romano, entre aspas, não é? O qual haveria de permanecer até que viesse Jesus para destruí-lo. Então a pedra rolou, não é? Eu estou associando aquela estátua de Nabucodonosor aqui, que ele viu lá naquele sonho. Daniel interpretou o sonho. Porém, Roma não está lutando só. Suas filhas estão ao seu lado. Suas filhas, que são as denominações.
e ela obterá autoridade absoluta por meio do Concílio Mundial de Igrejas. Isto pode parecer muito imaginário para muitos, mas realmente é muito simples de ver, porque mesmo agora as igrejas estão controlando a política e no tempo oportuno manifestarão exatamente quão enorme é aquele controle. Este movimento ecumênico terminará com Roma sendo a cabeça, embora o povo não veja isto deste modo. Nunca o verá. Isto é correto, porque em Apocalipse 17, 3 a 6, a palavra diz que a prostituta, mistério babilônico, está sentada sobre a besta. Ela está controlando o último, ou seja, o quarto império. Olha, eu falei disso antecipadamente. Esta igreja romana o está fazendo, com o sistema mundial de igrejas sob seu domínio. Roma tomará o controle e esta imagem, o sistema de igrejas, será obediente a Roma. Então todo o povo tem que pertencer ao sistema mundial de igrejas, ou estar ao sabor da sorte, porque não poderão comprar nem vender sem a marca da besta, na mão ou na testa. A marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, o qual é trinitarianismo, etc. E a marca na mão significa cumprir a vontade da igreja mundial. Com este grande poder, os sistemas da igreja perseguirão a noiva verdadeira. Esta imagem tratará de proibir que a noiva pregue, ensine, etc. Seus ministros serão proibidos de dar conforto e verdade aos que necessitam deles. Agora, prestem atenção. Quando Jesus falava com seus discípulos que ele deveria ser crucificado, conforme estava escrito do Filho do Homem, que ele deveria morrer, ser vituperado, ser crucificado, eles caíam em profunda tristeza. E aquilo dava até um desânimo neles, naturalmente, mas eles não observavam que ele sempre fazia menção que no terceiro dia ele se levantaria. Ele fez tanta menção disso que os próprios sacerdotes depois foram a Pilatos e dizem: olha, aquele homem, enquanto vivo, ele dizia que ia ressuscitar, então vamos botar guarda lá para impedir que... Podem ir lá seus fiéis, seus crentes, e roubarem o corpo e depois dizerem que ele foi ressuscitado. Quer dizer que até eles sabiam que ele disse que ressuscitaria. Mas caiu desânimo, caiu sono, caiu tristeza e, sobretudo, medo, temor, depois que ele foi crucificado. E você já pensou, você está ao lado de seu marido e ele dizer: querida, eu vejo que eu vou morrer mesmo, tem chegado o meu fim. E começa a te participar coisas e dizer: isto está assim, esse documento da casa está ali, isso está ali e aquilo. Agora, tem uma coisa, nós somos cristãos, eu creio que vou te esperar do outro lado. Mas ela não quer ouvir essa última frase, não quer dizer tudo para ela. Não cobre. Ela bambeia as pernas, ela se põe a chorar e lhe dá uma profunda tristeza no coração. Jesus era tudo para eles, Jesus solucionava o problema, Jesus parava o vento, qualquer problema que houvesse, o mestre chegou, graças a Deus. Mestre, não se te dá que morramos? O mar se revolta. Então está tudo bem. Agora, esta pessoa diz que vai sair do meio nosso e que vai morrer. Aquilo dava bambeza nas pernas, dava desânimo e, por último, medo, temor. O que faremos sem ele? Mas, amados, o Espírito Santo está dizendo: seus ministros serão proibidos de dar conforto e verdade aos que necessitam dele. Você já pensou nisto alguma vez? Nós temos fraquezas, às vezes até uns contra os outros, mas deixa você saber que nós não vamos poder nos reunir mais.
nos reunirmos aqui. Aqui está quente, aqui está incômodo, aqui está difícil, aqui tem a luta e você enfrenta ônibus, enfrenta vir de a pé e outras dificuldades, despesas e coisas e sacrifícios. Está um tanto incômodo, não é? Mas eu pergunto, quem quer que essa igreja se feche? Com toda a dificuldade que ela tem, com todo o desconforto, com toda a fraqueza de seu pastor, seus diáconos, quem quer que ela se feche? Ninguém quer. Ninguém deseja no seu coração que a igreja se feche e você não possa vir mais aqui? Ninguém quer isso. E se falar que um dia eles porão a placa aí na porta fechado, isso te dará uma tristeza, não? Assim parece que o coração fica um tanto suspenso. Mas você tem que andar um pouquinho à frente. Então vamos à frente. Mas antes que o anticristo se apodere completamente, em pessoa, deste sistema mundial de igrejas, a igreja verdadeira será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Então é espécie de um batismo, não é certo? E chega ao ponto de Jesus dizer: como eu me angustio para que isso aconteça logo, que esse batismo venha logo. Quem já submeteu uma cirurgia, quando resolve operar, é pressa que aquilo passe logo e já está esperando no dia da alta, depois que decide mesmo. Eu tenho essa experiência e eu creio que há muitos outros aqui que têm essa experiência. Resolveu, decidir, pronto, agora você já tem a pressa que aquilo aconteça logo. Assim também é quando nós vemos a morte nos rondando. Assim também é quando nós vemos qualquer coisa que está pela frente. Se para acontecer essa gloriosa hora nós temos que passar por essa triste dor, então o poeta diz: doce morte. Irmãos, esta é uma palestra que eu creio que o Espírito Santo está nela. Você crê? Não é certo? Então nós somos pessoas que sabemos para onde vamos, de onde viemos e para onde vamos. Nós sabemos quem é nosso pai. Abraão sabia de quem era a promessa. Maria sabia de quem era a promessa, embora ela estivesse enfrentando escárnio, o quadro estivesse horroroso. Tudo passou. Tudo passou para os fiéis do passado. Tudo passará também para nós. Tudo passará. Aleluia, isto é como uma viagem. Ela tem seu princípio, mas ela tem também o seu fim. E o fim do negócio é melhor do que o princípio. Você entendeu isto? Que o fim de todo negócio é melhor do que o princípio. Se ele é um negócio bem orientado, um negócio que vem te satisfazer, é uma coisa que você queria comprar, queria ganhar, então o fim do negócio é melhor do que o princípio. Agora, a gente pensar nessa pequena fase da tristeza, da lágrima, parece que até não é recomendável, mas ele tem que ser encarado como ele é. Aleluia. Então está aqui: mas antes que o anticristo se apodere completamente, quer dizer, antes de que o diabo se encarne nesta besta em pessoa, nesse sistema mundial de igrejas, a igreja verdadeira será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Deus recolherá sua noiva para a grande ceia do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero vir aqui no quarto selo, parágrafo 120. Observem bem, esta última vez vem sobre o cavalo amarelo. Está se referindo a quem? Aquele que é anticristo, falso profeta. É o mesmo que a besta. Ele é uma trindade: anticristo, falso profeta e besta. E por último ele vem nessa mistura de cores. Se põe mais um pouquinho de um ou mais um pouquinho de outro, quem é pintor sabe disto. Às vezes um tem que levar mais, outro menos, até encontrar a cor. Mas é essa mistura aí que faz o baile. E é justamente o cavalo branco, cavalo preto e vermelho que vem oferecer este cavalo baile, essa mistura, esse ecumenismo, para então ele montar
com o nome de morte. Esta última vez vem sobre o cavalo amarelo, porque ele veio sobre o cavalo branco, sobre o cavalo preto e sobre o cavalo vermelho. Mas agora será sobre o cavalo amarelo. Isto não é em nosso dia. É o poder total do ecumenismo. Quem vai sofrê-lo são aqueles que ficaram para a grande tribulação. São as virgens nécias que não se encheram do Espírito da mensagem. Às vezes se encheram até da mensagem, mas não se encheram do Espírito da mensagem. Quem vai enfrentar mesmo o não comprar e não vender, a sua plenitude mesma, a grande tribulação, não é a noiva. Ela não passará pela grande tribulação. Virá uma pressão sobre ela, sem dúvida, porque a criança não nasce sem dor. A mulher tem que sentir as dores de parto. Mas Jesus disse que quando a mulher está para dar à luz, ela sente tristeza, mas depois ela não tem mais tristeza, porque o menino se manifestou. O filho veio, e assim é com a igreja noiva, a esposa, ela sente uma dor, mas logo o filho se manifesta e ela esquece de todas as dores. Acabou. E ele enxugará todas as lágrimas. Não chores mais. Isto não é em nosso dia, essa manifestação total do cavalo baio. Será mais adiante, porque é um selo predito. Quando isto suceder, a igreja noiva já haverá subido. Agora você vê, tem uma doutrina aí dizendo que nós já estamos no milênio. Nós estamos no milênio potencialmente. Potencialmente é isto, você tem uma semente de manga. Então potencialmente você tem uma árvore de manga na mão. Se você planta aquilo, então vai crescer. Potencialmente você tem uma árvore na mão. Você tendo a semente de uma árvore. Potencialmente você tem a árvore na mão. Isto é certo? Pois é. Agora, como podemos estar no milênio sendo que não subimos ainda para as bodas do Cordeiro? Ninguém vai crer nisto, somente, como diz o próprio irmão Branham, somente aqueles que não são predestinados. Quando isso suceder, porque você sabe, durante esses 3 anos e meio de grande tribulação, Deus não tratará mais com gentios. O dente será tirado sem anestesia, não haverá anestesia mais. Deus estará tratando com os judeus, através de Elias e Moisés, as 2 testemunhas de Apocalipse 11. José recolheu a sua esposa no palácio para tratar com seus irmãos. Não é isso certo? E a sua esposa era gentílica. Jesus recolhe a sua esposa nas bodas do Cordeiro, para então que possa tratar com os judeus, seus irmãos. Isso através de Moisés representando a lei e Elias apontando para os profetas. Quando isto suceder, a igreja, a noiva, já haverá subido. Quando este indivíduo aparecer sobre a terra, ele chegará a ser completamente o diabo encarnado. Progride de anticristo até falso profeta e finalmente a besta, o diabo mesmo. Ele vem sobre um cavalo amarelo, várias cores misturadas para que apareça o amarelo cor de morte. Porém, quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel. Ele será completamente o diabo e Jesus Cristo completamente Emanuel. A palavra de Deus encarnada num homem. Essa é a grande diferença entre os dois. Mas num homem eles isolam isso aqui e dizem, este homem é o próprio Cristo, é Emanuel, Deus conosco. E isto não poderia acontecer de maneira alguma. A noiva nunca poderia chegar à sua plenitude de Deus encarnar nela sem que ele tivesse encarnado no Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o mistério é tríplice: Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Aleluia, glória a Deus. Isto vai ser derramado como Judas foi derramado, o espírito de Judas. Ele subiu e seu ventre foi estourado e derramou o seu espírito. Assim também Jesus Cristo foi levantado, mas ele derramou o seu espírito sobre a igreja. Aleluia.
Ela, a noiva do diabo, será o diabo encarnado, mas a noiva de Cristo será Cristo encarnado. Aleluia, glória a Deus. Deus andando em duas pernas, diz o irmão Bueno. Deus encarnado, Cristo em você mesmo. Agora, isto é consolo? Isto te anima? Isso te põe a caminhar mais? Isso te põe a olhar mais para cima? Sim. Isso te faz esquecer dores, cansaços, frustrações, complexos, sistema nervoso abalado? Isso te faz esquecer alguma mágoa no coração? Então Deus está operando na sua vida. Mas se isto não te consola, se isto não te anima, está faltando alguma coisa. O que animou Abraão foi o que ele ouviu. Ele não precisava ouvir todos os dias, ele ouviu uma vez: você vai ter um filho. O que consolou a Maria foi o que ela ouviu. Ela sabia o que ela ouviu. O anjo não teve que ficar rasgando a camisa para que ela cresça, para sustentá-la na fé. Esta noiva querida não dá trabalho para Jesus. Essa noiva querida não dá trabalho para diáconos. Essa noiva querida não dá trabalho. Não dá trabalho, bem entendido. Ela é obediente. Ela tem prazer em obedecer. Obedecer a palavra. Obedecer a ordem da igreja. Oh, aleluia. Eu tenho que voltar aqui no resumo das 7 anos. Vamos ver aqui. E ela obterá autoridade absoluta por meio do Concílio Mundial de Igrejas. Isso aqui é a falsa noiva, a falsa igreja, a falsa vinha. Obterá autoridade absoluta por meio do Concílio Mundial de Igrejas. Jezabel obteve autoridade absoluta na nação através de Acabe. Herodias conseguiu ilicitamente poder político através de Herodes. A Igreja Católica com as protestantes conseguirão também com o Estado essa força e poder através desta união. Ela terá autoridade absoluta por meio do concílio. Concílio é uma união, é um ecumenismo, é uma mistura. Mas por outro lado, esta noiva terá também a autoridade absoluta por intermédio de Cristo, por intermédio da palavra, por intermédio do Espírito Santo. E você sabe que não há uma mulher de mais autoridade do que aquela que é cristã. Mesmo agora, não há uma pessoa de mais autoridade no mundo do que o verdadeiro e genuíno cristão. Os demais têm força, mas autoridade eles não têm. Eles têm força, dado por alguma coisa, pelo canhão, pela espada, pelo revólver, pela carabina, pela ameaça. Eles têm uma coisa imposta. Mas a única autoridade que existe na terra é o verdadeiro cristão. A autoridade sobre os demônios, a autoridade sobre as enfermidades, a autoridade sobre toda obra maligna está com o verdadeiro cristão. Aleluia! O diabo tem que respeitar o Filho de Deus. Não importa se ele faça até do seu corpo uma peteca, e lança um câncer e tenta destruí-lo e põe-o na chaga, na lepra, como colocou a Jó. Mas ele sabe que o seu último estado é maravilhoso, é glorioso. Satanás sabe o que ele fez com Jó não adiantou. O que ele fez com a igreja nas suas eras passadas não adiantou. Glorificou mais, glorificou-a. E ele sabe que aquilo que ele fizer com uma filha de Deus, com um filho de Deus nesta era, não adianta. Pelo contrário, isso servirá para glorificar sua fé. Aleluia! A falsa igreja terá autoridade, mas a verdadeira igreja terá autoridade. Sim, a autoridade da palavra falada. Glória a Deus, aleluia. Chegará o momento de tudo que o profeta falou. Você vê como foi com Eliseu, e Elias será com a igreja e Elias. Da mesma forma, porque Eliseu representa a noiva.
diz irmão Branham. E você vê como Eliseu fez as mesmas coisas que Elias fez e até dobrado. Essa palavra falada é a autoridade de Deus. Isso aqui não é um pensamento meu, uma sugestão minha, uma coisa para te animar mais um pouquinho e você voltar mais animada para casa. Isto aqui é um raio-x da verdade. Isto aqui é uma expressão verdadeira. Isto aqui é uma coisa correta. Isto aqui é uma coisa que, queira o diabo ou não queira, isto vai acontecer. Ele pode se pôr contra essa noiva de todos os modos, com todas as suas artimanhas, e isto acontecerá. Aleluia. Eles puseram soldados lá no túmulo, mas não adiantou. Os soldados adormeceram. E ninguém sabe por que os soldados adormeceram. Ora, quem podia deter Jesus na sepultura? Qual o poder militar, religioso, que pôde reter a Cristo na sepultura? É isto que você precisa ouvir. A igreja de Jesus Cristo não entrará por este canal. Ela não obterá força, meios, através do ouro e da prata. Pedro disse: não tenho ouro nem prata. Agora, com o sistema mundial de igreja sob seu domínio, Roma tomará o controle. E esta imagem, o sistema de igreja, será obediente a Roma, porque Roma controlará o ouro do mundo. Está certo? Muito bem. Agora veja assim, com o sistema de Deus estabelecido em sua igreja genuína, ela tomará controle dessa imagem de Cristo. Ela se tornará a própria imagem de Cristo, a revelação do Deus vivo. Todas as nações serão regidas por ela. Mas como isso enquadra perfeitamente? Ela controlará todo o ouro do mundo. Ora, irmãos, isto é temporariamente. Como posso ficar eu com pena de uma irmã humilde, simples, que eu sei que ela tem uma casa de ouro? Eu sei que meus irmãos pobrezinhos, paupérrimos, que não têm nada, têm casas de ouro. Se eles estivessem em casa de ouro aqui na terra, seria por 80 anos apenas. Mas eles têm casa de ouro para a eternidade. A Santa Jerusalém, de jaspe luzente, de ouro puro, de cristal, e mansões maravilhosas. Você sabe para quem que é aquilo? Talvez é para uma pessoa que você já tenha rido e zombado dela, mesmo como irmã, mesmo como irmão da mesma comunhão. Você já tem até rido às custas dela. Jaspes luzentes, cristais. Leia Apocalipse 21. Chega em casa, se você quiser sentir, leia Apocalipse 21. Veja o que é essa Santa Jerusalém. E na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. O arquiteto divino. Aquela cidade é somente para a noiva. Os salvos, simplesmente salvos, levarão os frutos da terra nas portas da cidade. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes aquele que servia aqui como empregadinho humilde, uma empregadinha humilde, vai ser servida lá na Santa Jerusalém, vai ser servido lá por aquele a quem o servia aqui na terra, porque aqueles 144 mil judeus, aqueles eunucos, você sabe que o rei só tinha homens eunucos, e o rei tinha um eunuco em casa para cuidar da rainha, mas era somente homens que não se envolvia com mulher. Já visto que a Bíblia fala que eles não se contaminaram com mulheres, não se deitaram com suas doutrinas trinitarianas, eles não se comungaram com isso. Eles são judeus israelitas verdadeiros, e o israelita verdadeiro não crê em 3 pessoas. Então eles vão ficar lá na Santa Jerusalém servindo a noiva, servindo a rainha, lá dentro servindo. Eles sempre foram servos,
Mas nós somos filhos, e filhos são herdeiros, e o herdeiro é o corpo. Jesus Cristo, Filho de Deus, é a noiva, é o corpo de Cristo, é que é Filho de Deus. Então ela é a esposa eleita, ela é a rainha do céu é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Ela vai pisar em ouro e jaspe luzente. Agora, isso é demais para você? Você que talvez não conheça nenhum colchão mais macio. Você que não conhece nem o que é metade de um conforto de quem anda triste por aí com tanta coisa dentro de casa. E você que não conhece nem isto, como poderá usar aquilo? Deus teria que dar essas coisas só para quem mora em mansões aqui, que já sabe tratar de mansão e que sabe possuir mansão. Botar a mansão na mão de quem só teve rancho de capim, casinha de pau a pique, casinha baixinha de telha assim, furado, goteirando. Como é que eu vou dar uma mansão para uma mulher dessa? Como é que eu vou dar uma mansão para um homem desse? Para uma moça dessa? Ela não sabe nem entrar nisso aí. Você vê, quando a gente vai em certos lugares muito difíceis, a gente nem sabe entrar lá, não é? Ah, mas tem uma coisa. Primeiro ele te dará um corpo próprio para aquela mansão. Tem mais esta. Porque se ele te desse uma mansão lá em cima, mas nesse corpo, mas a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Quando esse corpo for desfeito, há um outro esperando. Naquele corpo glorificado, naquele corpo que ele mesmo preparou, você sabe reger uma mansão, as régias mansões. Você sabe possuir sua mansão. Você talvez hoje não sabe possuir uma casa. Não tem nem jeito. Às vezes uma pessoa pobre casa-se com um homem rico e daqui uns dias ela está pisando alto e toda importante, ela se esquece. Mas lá não é assim. Lá é diferente. Você saberá entrar. Você sabe qual é a porta de entrada, qual é a porta de saída. Isto não é um conto de carunchinha. Se você não crê nisto, deixe de ser crente. Mas antes que o anticristo se apodere completamente em pessoa deste sistema mundial de igrejas, a igreja verdadeira será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Deus recolherá sua noiva para a grande ceia do Cordeiro. Agora, voltando aqui, ele diz: quando isto suceder, a igreja, a noiva, já haverá subido. Quando este indivíduo aparecer sobre a terra, ele chegará a ser completamente o diabo. Eu não quero ver isto. Eu creio que você também não quer. Eu creio que não verei isto. Eu creio que você também não verá isto. Aleluia! Glória a Deus! Será Deus encarnado. Vamos ficar de pé, irmãos. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda. Você já pensou se essa mulherada pegasse isso tudo aqui então? O que seria, hein? Não anda tudo doida por causa de pedra? Por causa de brilhantes? Por causa de joias? Então venham tudo ser crentes. Venha tudo ser batizado em nome de Jesus Cristo. Porque aí vocês vão andar em cima disto. Não gosta tanto? Venha todas ser batizadas em nome de Jesus Cristo. Venham todas mesmo. Aqui, é Apocalipse 21, verso 19. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônico, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisopraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, sem poeira, sem muriçoca, sem nada disso. Então é isto aqui,
As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aleluia! E a cidade não necessita do sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão a sua glória, sua honra, etc. Se você gostar, quiser, pode ler. Leia Apocalipse 21, a partir do verso 9. Agora tem uma coisa, no verso 8 você vai ver aqui, ó. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. A esposa, a mulher do Cordeiro. Amém? Aleluia, glória a Deus, graças ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, aqui encerramos, Senhor, mais uma meditação que nos mostra essa gloriosa promessa. A santa cidade, Jerusalém, glória a Jesus, aleluia. E esse poder todo reservado para esta igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, composta de todos os fiéis eleitos do Senhor, de todas as eras. Segura-nos nas tuas mãos fortes e poderosas. Anima minhas irmãs, meus irmãos. Consola na hora da aflição. Lembrando cada um destas coisas, um pouco mais e tudo terminará. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Enquanto não chega aquele momento, o Senhor dá saúde, o Senhor nos dá alegria da salvação, nos dê certeza, Senhor Deus. Como Abraão tinha certeza, como Maria tinha certeza, embora o quadro fosse ridículo e horroroso, o Senhor confirma, Senhor, a convicção de cada um no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, põe tua mão forte e poderosa sobre esta dor da irmã, do irmão. Oh Deus, atenta para o pedido, em favor daquele que está lá doente, Senhor. A palavra pode ir lá nesse instante e dizer: levanta-te, irmão, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh Deus, os que vão também usar estas peças de roupas estão incluídos nesta oração, ó Pai. O batismo do Espírito Santo, a alegria da vida eterna, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Segura-nos nas tuas mãos fortes e poderosas. Sustenta-nos nesta fé, nesta certeza, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, pelo teu poder nós te suplicamos. Amém, amém. Tenha bom ânimo, irmã, tenha bom ânimo. Diga isso no seu abraço final. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Diga um para o outro. Tenha bom ânimo. Diga em espírito de oração. Tenha bom ânimo. Nós chegaremos lá. Tenha bom ânimo. Aleluia. Nós chegaremos lá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Tenha bom ânimo, irmão. Tenha bom ânimo. Nós chegaremos lá. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tenha bom ânimo, nós chegaremos lá. Amém. Nas régias mais